Jeremias, capítulo 34. Ao fim de 7 anos, libertareis cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido a ti e te houver servido 6 anos, e despedi-lo-ás forro. Mas vossos pais não me obedeceram, nem inclinaram os seus ouvidos a mim. Versículo 14. Após os 6 dias da criação do mundo, a conclusão do conjunto harmônico de todas as coisas revelava uma verdade inquestionável. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Tudo o que Deus havia criado era perfeito, mas veio o inimigo e semeou o mal. Mateus capítulo 13, versículo 28. Cobiça, medo, acusação, homicídio inauguraram os primeiros dias de pecado no planeta recém-criado. E o homem se tornou escravo da maldade, com uma natureza má e depravada. A Israel foram dadas leis diversas a fim de educar o povo num caminho de retidão, ensinando-o a maneira correta de viver em santificação diante de Deus e diante das demais nações. Algumas dessas leis eram pré-existentes e são imutáveis e eternas, como a lei moral dos 10 mandamentos e as leis de saúde. Mas o Senhor também estabeleceu leis civis, conforme a realidade cultural da época, onde a escravidão estava arraigada até mesmo entre o professo povo de Deus. Ao exigir dos filhos de Israel que tratassem seus servos com justiça e os deixassem livres após um período de 6 anos, Deus declarou o seu desejo pelo tempo em que não mais haveria escravos na nação que havia tirado da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo capítulo 20, versículo 2. Jeremias viveu no meio de uma apostasia sem limites, e dentre os pecados dos quais eram culpados, os habitantes de Jerusalém praticavam a escravidão, desconsiderando por completo as leis estabelecidas por Deus. Além de escravizar os hebreus, seus irmãos, sua atitude assemelhou-se à de Faraó quando deixou ir o povo, de forma que se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que haviam despedido forros e os sujeitaram por servos e servas. A inclinação do coração de todos, os príncipes e todo o povo de Jerusalém, pendia para o mal, de forma que sofreriam as consequências de suas próprias ações, sendo eles mesmos levados como escravos à Babilônia. Satanás é o maior comerciante de escravos de todos os tempos. Usando a mesma estratégia que no princípio fez cair nossos primeiros pais, ele tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Apocalipse capítulo 14, versículo 8. Aprisionando multidões no cativeiro da Babilônia espiritual. E pior, ele tem feito tudo isso apontando para Deus como causador de toda a maldade e sofrimento, levando o homem a esquecer de seu Criador e a rejeitar a verdade de que Deus só criou o que era muito bom. Satanás avança em sua obra maligna de conquistar o máximo possível de escravos do pecado, enquanto os faz pensar que estão vivendo a liberdade. Só há liberdade em Cristo Jesus. Ele mesmo afirmou: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Em Cristo encontramos a liberdade que nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Em Cristo, compreendemos que o serviço para Deus é nobre e justo e nos guia para a vida eterna, onde seremos príncipes e princesas no reino dos céus. Este planeta cativeiro está prestes a ser o palco do livramento dos servos de Deus e da destruição de Satanás e de seus escravos. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Romanos capítulo 8, versículo 23.
Deus nos chamou para pregoarmos a liberdade, cada um a seu irmão e cada um ao seu próximo, rompendo de muitas vidas as cadeias da iniquidade. E esta missão está em seu estágio final. Não deveríamos nós, como os primeiros discípulos, estar unidos em oração e súplicas pela derradeira chuva do Espírito, a fim de recebermos poder para testemunhar a um mundo que caminha a passos largos para a destruição? Eia, servos do Deus Altíssimo, despertai nação de verdadeiros adoradores. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias da parte do Senhor, não apenas para o antigo Israel, mas também como uma mensagem de advertência e reavivamento para os nossos dias. Em breve, os filhos de Deus não lamentarão mais diante da morte de seus queridos, dizendo: Ah, Senhor! Mas romperão em brados de triunfo ao verem seus amados sendo ressuscitados para a vida eterna. Daniel capítulo 12, versículo 2. Quer você estar pronto para este dia? Escolha a verdade, escolha a liberdade, escolha Jesus. Oremos, amados. Pai de amor, a tua longanimidade tem estendido para nós o tempo da graça e da oportunidade, mas a tua justiça e misericórdia, que não mais suporta o sofrimento dos teus filhinhos, logo abreviará este tempo a fim de levá-los para casa. Queremos estar prontos, Senhor. Batiza-nos com teu Espírito e nos habilita com sabedoria e amor a dar o alto clamor a um mundo prestes a perecer. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, livres em Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.